Muito bem, pessoal. Então, acabamos de ver as funções de agregação, né? AVG, count, sum, mínimo e max, ok? E agora nós vamos para as funções escalares de texto. O que eu quero dizer com funções escalares? São funções que vão trabalhar na modificação do meu texto, tá? Eu vou trabalhar com o texto em si. Reparem que nas funções anteriores, nas funções de agregação, eu estou trabalhando com o quê? Com números, né? Agora eu tenho funções também específicas para trabalhar com texto. São elas a função upper, a função lower, a função concat. São essas três aqui. Para que serve a função upper? A função upper, ela serve para converter o campo texto, todas as palavras, todas as letras, para maiúsculo, certo? E a função lower faz o contrário, ela converte todas as letras, todos os caracteres, para minúsculos, tá? Como que vai funcionar isso aí? Tranquilo, tá, pessoal? Vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui um select. Quem que eu quero selecionar? Qual campo? Eu quero selecionar... vamos pegar aqui, ó, para andar mais rápido. Eu quero que ele exiba para mim o campo código, o campo nome, né, chamado nome, o campo cidade, o campo sexo. Vou tirar isso aqui, para vocês verem. Eu quero que ele exiba cada um desses campos aqui para mim, tá? Então, ele me mostrou código, nome, cidade, sexo e salário, ok? Agora, eu quero que ele mostre para mim todos os nomes, todo o campo todo de nome, com todas as letras maiúsculas, tá? Então, para fazer isso, basta aqui antes do nome EMP eu colocar upper, tá? Veja que ele ficou azulzinho. Aí eu deixo o nome do campo que eu quero que fique em caixa alta entre parênteses. Então, veja o que acontece, ó. Ele exibiu para mim esse campo, agora o campo nome, com todas as letras maiúsculas, certo? Então, pessoal, só para frisar e para mostrar o quão interessante isso aqui é uma exibição, tá? É uma visão. O banco de dados, o SGBD, ele está te mostrando esse campo com cada um dos registros com as letras maiúsculas. Isso não quer dizer que ele mudou, tá, o registro no teu banco de dados de fato. Ele não está alterando, ele só está modificando a exibição, certo? Então, eu posso fazer isso aqui para quaisquer outros campos de texto, tá? Então, se eu colocar aqui upper, cidade, entre, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que o nome de todas as cidades fiquem com letra maiúscula também, certo? Então eu tenho o upper para que todas fiquem maiúsculas e eu tenho o lower para que todas fiquem minúsculas, tá? Eu vou fazer isso aqui no sexo. A forma de fazer isso é semelhante, então eu vou colocar aqui lower, aí já automatiza, e entre parênteses eu vou colocar o campo que eu quero que fique tudo minúsculo. Eu quero que o campo sexo aqui fique todo minúsculo. Então, veja o que vai acontecer agora, ó. Ele mudou a exibição. Eu quero que a cidade seja toda em minúsculo também. Coloco ali o lower. Pronto, ficou tudo em minúsculo. Interessante, né? Além disso também, nós temos a função concat, tá? A função de concatenação, tá? O que significa concatenar um campo qualquer? Significa reunir diversas sequências de caracteres de uma ou mais colunas de atributos de tabela em uma única sequência. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, eu tenho o campo nome e tenho o campo cidade, certo? Eu quero exibir tudo isso aqui num lugar só, tá? Numa única linha eu quero que apareça o nome e a cidade. Isso é a concatenação, certo? Como que eu faço isso? Bem simples também. Ó, vou colocar aqui. Opa. Aqui, ó. Select, né? Eu quero que ele selecione e concatene o campo nome, entre, e o campo cidade, entre.
tá? Então, o que ele vai exibir para mim? Ele vai exibir esses dois campos, ó, juntos. Só isso, basicamente, quer ver? Então, aqui, ó, José Antônio Guaraí, Antônio Gurupi, Ana Maria Palmas. Ah, mas isso aqui não ficou muito legal, não. Ficou tudo junto. Eu posso colocar aqui, ó, entre um e outro, abrindo aspas, claro, ó, um espacinho. O espaço está dentro das minhas aspas. E eu coloquei a vírgula. Então, ó, agora ele colocou aqui. Se eu quiser melhorar ainda mais, eu ponho um tracinho aqui no meio, ó, entre uma aspa e outra. Olha o que ele vai exibir. José Antônio Guaraí, Antônio Gurupi. E eu posso setar também o título aqui da minha coluninha, né? Então, eu coloco entre aspas, nome e cidade. Tá? Só para ficar bonitinho. Então, nome e cidade. Nome José Antônio, cidade Guaraí. Nome Aline de Fátima, cidade Palmas. Certo? Essas são as três funçõezinhas escalares de texto, ok? Então agora, seguindo adiante, a gente vai falar um pouquinho de algumas cláusulas interessantes, tá? Que são a view, vou falar mais à frente, cláusula group by e os índices, tá? O que são índices, pessoal? No banco de dados, os índices, eles permitem ao sistema de gerenciamento acessar diretamente os dados necessários para uma consulta de forma ágil, ou seja, reduzindo o tempo de resposta. O que acontece? Na nossa situação aqui, no nosso banco de dados atual, nós temos 10 registros, tá? Então, quando eu coloco select from empregado, onde o campo nome comece com a letra A, por exemplo, tá? Ó, veja quando eu clicar aqui, o resultado da minha consulta é praticamente imediato, tá? Então você pode pensar, por que nós estamos falando aqui de índices, falando em reduzir tempo de resposta, quando o meu tempo de resposta é bem rápido? O que acontece, pessoal, é que nós temos aqui 10 registros, mas imagine um banco de dados com centenas, com milhares de campos, tá? Com nomes, com cidades, com salários, enfim. Tá? Então, isso vai demorar, vai pedir mais tempo do nosso sistema. Então, você criar um índice ajuda bastante nesse processo. Tá? Os índices, quando eles são definidos, o sistema ele cria uma estrutura interna, tá? Que ajuda no processo da consulta. Ou seja, é como se fosse uma coisa pré-definida, tá? Como se fosse uma consulta pré-definida. Então, da primeira vez ele poderia demorar, mas depois, vamos dizer assim, não vai demorar tanto. Um exemplo de índice é a nossa própria chave primária. Ó. Se você vir aqui, nossa chave primária é um primary index, tá? Eu posso definir, então, outros índices também. Se eu vier aqui, ó, e colocar da seguinte forma, se eu vier aqui e colocar show index from empregado, ou seja, mostra todos os índices da minha tabela empregado, olha o que vai me mostrar. Aqui, ó, só tem uma, que é na tabela empregado tem uma que é meu índice primário, minha chave primária, e está dentro de código EMP, tá? Eu posso criar outros índices? Então, posso. Quando que eu vou utilizar isso aí? Eu vou criar um índice para aquelas informações que eu vou buscar com maior frequência, tá? Então, qual é a sintaxe? Create index, aí eu coloco o nome do meu índice e eu digo onde vai ser feito, né? No caso, na minha tabela empregado, e em qual campo, a que campo se refere esse índice, tá?
Essa sintaxezinha aqui, pessoal, essa linha, nós utilizamos quando nós estamos criando uma tabela, tá? Então, aí eu já venho aqui e crio. Agora, como a minha tabela ela já está pronta, eu vou alterar a estrutura dessa minha tabela, tá? Então, para isso, eu utilizo o alter antes, tá? Então, vamos colocar isso aqui só para vocês verem o funcionamento. Então, eu venho aqui, ó, altere minha tabela empregado, adicionando um índice, né? O nome desse índice vai ser índice empregado nome, tá? E ele está indexando quem? Campo nome em. Pronto. Funcionou. Se eu desfazer aqui, ó, e colocar um show index from empregado, veja que agora ele me mostrou dois índices. O índice código, né, código emp, que é também minha chave primária, e o índice nome emp, certinho? Continuando, então, para eu apagar o índice, eu faço utilizando drop também, drop index, o nome do índice, tá? On, ou seja, na tabela empregado, ok? A próxima cláusula que eu quero mostrar para vocês é a chamada group by. Vocês viram até agora a cláusulazinha order by. Para que serve order by? Para ordenar os dados de uma tabela de acordo com alguma condição, não é? O group by, ele vai agrupar diferentes dados ou diferentes colunas, vamos dizer assim. Lembra quando lá em cima nós utilizamos a função count, tá? O que nós fizemos aqui? Nós fizemos select count sexo, não foi? Quantidade sexo, entre aspas, from empregado. Não foi assim? Então ele mostrou pra mim a quantidade de pessoas, de sexos aqui, vamos dizer, são 10 registros. Então se eu coloco selecione para mim a quantidade de pessoas do sexo onde, ou seja, o sexo seja o feminino. Então ele vai listar para mim um valor diferente, são 6, não é isso? Agora, e se eu quisesse agrupar essa informação? Porque eu tenho aqui quantidade de sexo 6, tá bom, mas 6 o quê? Aqui na minha consulta eu sei que é sexo feminino, mas para o usuário final ver só isso aqui não vai dizer muita coisa, né? Então, se eu quiser agrupar essas duas informações, por exemplo, a quantidade de pessoas desse sexo e o sexo a que se refere, tá? Eu posso usar a cláusula order by, tá? Perdão, group by. Então, como que vai funcionar? Eu venho aqui, ó, deixa eu pular, para facilitar. Então, ele vai fazer, eu vou selecionar o meu campo sexo, né, e aqui eu estou chamando de sexo, vou apagar tudo logo. Ó, seleciona o campo sexo, e vamos chamando de sexo, né, e aqui eu vou colocar um count, né, conta a quantidade de pessoas desse sexo, e eu vou colocar aqui o campo quantidade, from empregado, eu vou agrupar isso por quê? Por sexo, tá? Então, ó, ele já fez isso aqui pra mim, ele colocou já a minha tabela sexo, não é? E definindo aqui o que é masculino, o que é feminino, e eu estou agrupando isso pelo tipo do sexo, pelas opções que eu tenho, tá? Então, dessa forma aqui, utilizando o group by, vocês podem juntar diversas informações num campo só. E, mais uma vez, reforçando o quanto é legal isso aí. Você não vai precisar, então, criar uma nova tabela para exibir quantas pessoas são do sexo feminino e quantas pessoas são do sexo masculino. Através de uma consulta, vocês conseguem criar isso daqui, tá? Então, ó, aqui evoluindo o raciocínio. Vamos pegar essa funçãozinha aqui e vamos entender o que ela está oferecendo a nós. Então, aqui eu vou selecionar o meu campo sexo, ou seja, eu vou exibir o meu campo sexo aqui,
tá? E vou agrupar isso por sexo. Quais são as possibilidades de agrupar por sexo? Ou por sexo masculino ou por sexo feminino, não é isso? Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou somar os meus salários, né, no campo empregado, tá? Então, isso significa o quê? Que eu quero exibir aqui a quantidade, quanto que recebe o total de pessoas do sexo feminino e o total que se recebe de pessoas do sexo masculino, tá? Eu vou exibir aqui também, eu coloquei a média, o AVG, e coloquei a quantidade, ou seja, aqui é para eu exibir uma tabelinha que me mostre o sexo, se masculino ou feminino, que mostre para mim a soma dos salários dos homens e das mulheres, que me mostre também a média dos salários entre os homens e as mulheres, e mostre também a quantidade de homens e de mulheres, tá, por cada sexo. Então, olha só, então aqui ó, do sexo feminino, masculino e feminino, a soma de salário total das mulheres 2.140, dos homens 700. A média salarial então, ou seja, 2.140 dividido por 6 pessoas, vai dar isso aqui. E a média salarial de 700 dividido por 4 pessoas, 175. Então, essa é a função group by, certo? Bem interessante também, não é? E muito utilizada no processo de se criar consultas, tá? Então, para terminar essa partezinha de consultas, pessoal, fica aqui essa última cláusula que é muito prática, muito prática, quando a gente fala em consulta a banco de dados, tá? Imagine, vocês viram em todas as aulas quantas vezes eu colocava o select from empregado, né? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu escrevi essa frase. Imagino que vocês também. O que acontece? Quando nós vamos dizer assim, fazer uma mesma consulta repetidas vezes, não é prático eu ficar escrevendo isso aqui repetidas vezes, correto? Então, a função view, ela vem para isso, tá? O view vem de visão, tá? Uma visão, ela associa uma consulta a um nome, tá? Sendo que você e outras aplicações com autorização vêm e usam essa consulta pelo seu nome, como se fosse uma única tabela ou uma relação real do banco de dados, tá? No entanto, trata-se de uma relação virtual, pois não existe realmente, que não faz parte do modelo lógico do banco de dados. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos pegar a consulta que nós acabamos de fazer ali com o Group By, essa consulta daqui. Imagine se eu precisasse fazer essa consulta de forma frequente. Não é nada prático eu repetir todas essas condições aqui cada vez que eu desejar visualizar a soma média, a quantidade de pessoas separado por sexo, correto? Então, para isso a gente cria as visões. As visões são consultas pré-definidas, vamos dizer assim, tá? E qual a sintaxe utilizada para criar uma visão? Apenas isso, create view, o nome que essa visão vai ter, as, e dentro do parêntese a consulta que você deseja fazer. Então, vamos aqui, ó. Create view, tá? Nome da visão, busca por sexo, por exemplo, tá? Então, ela vai se chamar assim. E daí, então, eu já venho as, logo em seguida, as. Então, o que vai conter nessa minha visão? Select, sexo, tudo mais, tá? Tudo aquilo aqui que eu fiz na consulta normal, fecha o parêntese, ponto e vírgula, tá? Veja que deu certo aqui a nossa criação de visão. Agora, se eu atualizar, repare aqui que eu tenho os campos empregado, clientes e cidades. Tá? Se eu atualizar aqui, ó, criou isso, busca por sexo. Essa aqui é a minha visão, tá? Então, aqui dentro contém aquilo que eu preciso para recuperar essa informação, tá? Então, eu poderia recuperar
a minha busca por sexo fazendo dessa forma, criando a consulta, recebi o resultado. Agora, vou colocar aqui, select from empregado. Veja que aqui ele listou todas as pessoas contidas no meu banco, ok? Agora, se eu fizer, por exemplo, select from busca por sexo, que é o nome da minha visão, veja que ele vai me retornar os dados daquela visão, daquela consulta que nós tínhamos feito aqui no Group By, certo? Só que agora ela está atrelada a esse nomezinho aqui. Então, toda vez que eu quiser fazer aquela consulta novamente, eu faço através da visão. Se eu quisesse, por exemplo, eu tenho aqui pessoas de Gurupi e de Guaraí. Se eu quisesse consultar, select from empregado, where cidade entre seja igual a Gurupi. Tá? Eu quero fazer essa consulta, ele listou para mim. Agora, se eu consulto com muita frequência as pessoas que vivem em Gurupi, eu posso criar uma visão. Para fazer isso, muito simples. Eu venho aqui, create view, pessoas Gurupi, tá? Repare que mesmo eu colocando tudo maiúsculo, ele vai encarar por minúsculo. Pessoas Gurupi, o que contém nessa visão? Qual a consulta que eu tenho que fazer? Select from empregado, onde o campo cidade seja igual a Gurupi. Fecho parêntese, ponto e vírgula. Pronto. Minha visão, minha segunda visão foi criada. Para eu verificar essa visão, select from pessoas Gurupi. Vejam, ele me retornou o mesmo resultado, certo? Então, pessoal, a visão é uma função muito prática, ajuda bastante, principalmente quando você busca, você faz uma consulta, uma mesma consulta muitas vezes, tá? Então, é esse o objetivo da cláusulazinha visão, ok? Agora a gente vai para continuar na terceira videoaula, falando a respeito da criação de relacionamentos, né, entre as tabelas e o uso da chave estrangeira. Até já!